A paz do Senhor a todos, bem-vindo ao canal Submerso na Graça, que Deus abençoe a todos, vocês ouvintes, é um prazer estar aqui com vocês novamente, né, falando um pouco da Palavra de Deus. E nós vamos tratar essa semana, nós vamos falar um pouquinho a respeito da criação, tá? Nós vamos trabalhar aí, praticamente, vamos falar sobre a criação, vamos falar Deus da criação, atividade da criação, o propósito e o alvo da criação, e também a criação e a evolução. Amém? Eu gostaria de pedir a você que não é inscrito, se inscrever no canal, que você possa compartilhar com alguém, para que alguém possa ter o conhecimento da palavra de Deus e possa ser alcançado pela palavra santa do Senhor, e que você possa comentar, dar um like e se inscrever no canal. Amém? Vamos lá. Eu gostaria de ler aqui um versículo, onde nós vamos ser o versículo-chave, né, para nós começarmos a falar da palavra de Deus. Vai ser Gênesis, capítulo de número 1, versículo de número 1, que diz assim: No princípio criou Deus os céus e a terra. Amém? Vamos orar para que Deus possa abrir a nossa mente. Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, Senhor, possa abrir a nossa mente, o nosso entendimento, e nos ensinando, Senhor, a Tua palavra, o Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, criação. Nós vamos falar um pouco do Deus da criação, né? Que está inserido no livro de Gênesis, né? Gênesis, a origem da palavra, né? Gênesis quer dizer princípio ou começo, ou uma palavrinha, né? Que nós possamos entender aqui, que ela vem do hebraico, quer dizer Bereshit, né? No princípio, tá? E antes do princípio, Deus, ele existia, ok? Temos aí a autoria do livro, né? Que a gente encontra em João capítulo 5, 45, 46, onde o Jesus fala que Moisés escreveu acerca de Jesus. Então, o autor do livro de Gênesis, né? É Moisés, tá? E o assunto que Moisés vai nos descrever vai falar sobre o Deus da criação. Então, o primeiro ponto que nós vamos destacar aqui, que Deus se revela na Bíblia como um ser infinito. Ele não tem fim, eterno, autoexistente e como a causa primária de tudo o que existe. Ou seja, antes de criar todas as coisas, de formar todas as coisas, Deus já existia, né? E nunca houve um momento em que Deus não existisse. Deus sempre existiu. Isso é fato. Conforme afirma Moisés no Salmo 90, versículo 2, ele vai dizer assim, ó: antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, assim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então nós podemos entender aí que antes de Deus formar todas as coisas, ele já era Deus e já existia, ok? Isso é lindo, amém, irmãos? A palavra de Deus é maravilhosa. Ou seja, em outras palavras, Deus existiu eterna, infinitamente, antes da criação ou criar o universo finito. Ele é anterior a toda a criação. No céu, na terra, está acima, independente dela. Ou seja, quando nós vamos para Timóteo, analise comigo aí, Timóteo, 1 Timóteo, nós vamos analisar no capítulo de número 6. Vamos ver que Paulo escreve a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 16. Olha o que a Bíblia vai dizer: aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja honra, poder, sempre eterno. Amém. Viu que coisa linda? Ele está acima da criação, ele é independente dela, ele está além, longe dela. Ao mesmo tempo que ele está fora dela, ele está dentro dela. Que a Bíblia diz que a terra é escapelo dos seus pés, tá? Então, o nosso Deus já existiu antes da eternidade,
Antes de todas as coisas ser formada, ele já existia. Segundo ponto, Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem. Gênesis capítulo 1, aí nós vamos ver o versículo de número 27, vai dizer assim, ó. Versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Ok? Então, Deus se revela como um ser pessoal que criou Adão e Eva à sua imagem, né? As nossas características que nós temos de Deus, que como Deus nos criou a sua imagem, nós somos seres que pensamos, temos raciocínio, somos seres inteligentes, por isso nós somos a imagem e semelhança de Deus, tá? Então, aí nós podemos perceber o quê? Porque Adão e Eva foram criados à imagem de Deus, ou seja, podia se comunicar-se com ele, e também ele ter, ele ter comunhão de modo amoroso e pessoal. Então, quando Deus ele cria, né, o ser humano, ele faz o homem à sua imagem e semelhança, não é? Ele dá ao homem assim, o direito de ter comunhão com Deus. Ele dá o direito ao homem, a Bíblia ensinando, que nós podemos ter comunhão com esse Deus, não é? Então a Bíblia diz que nós podemos ter um relacionamento com esse Deus. A Bíblia diz que muitos não creem em Deus, porque nunca experimentaram. Salmo de número 10, 10, se não me falha a memória, a cogitação do homem é dizer que Deus não existe. Por quê? Porque eles não investigam, ele não experimenta. Não tem como eu dizer que Deus não existe quando eu olho para todo em volta desse cosmo e dentro dessa criação você vê coisas extraordinárias que foi criado pela mão de um Deus. Não tem como dizer que Deus não existe. E é interessante que todos sabem da existência de Deus. Mas eu acredito que seja uma coisa pessoal de muitos, de não querer acreditar em Deus. Porque quando você acredita em Deus, você entende que Ele é um Deus moral. E nós temos que ser pessoas morais no nosso comportamento, né? Então, muitos querem viver uma vida profana, depravada, por isso não reconhecem Deus. Mas se ele experimentasse chamar por Deus, se ele experimentasse abrir o coração para Deus, eles entenderiam que de fato a existência de Deus é real, tá? Então esse Deus da criação, ele cria o homem, sua imagem, semelhança, ele cria o homem para que o homem possa se comunicar com ele de uma forma linda e maravilhosa e ter essa comunhão com Deus de modo amoroso e pessoal, tá? Terceiro ponto, Deus também se revela como um ser moral que criou tudo bom, portanto sem pecado. Olha que interessante. Desde que você vai vendo no livro de Gênesis, quando Deus começa a criar, no dia um ele cria a luz, o 2 o firmamento, a terra seca no terceiro dia, os luzeiros no quarto dia, no quinto dia os peixes e aves, no sexto dia os animais e o homem, o sétimo ele descansa, né? Então você percebe, amigos, queridos ouvintes, que Deus, tudo que ele criou foi bom, perfeito. Deus não criou nada ruim. Há uma falácia que Deus criou mal. Se Deus cria o mal, então Deus está criando tudo que não presta. Todo acontecimento de coisas terríveis nesse mundo, as pessoas querem atribuir que Deus criou. Deus não criou o homem mau. Deus não fez os serafins, os querubins, os anjos mal. Portanto, o pecado foi gerado lá no céu, no coração de Lúcifer. Depois, através de Lúcifer, convencendo Eva, o pecado foi gerado na criação. Por isso o coração do homem é mau. É por isso que você vê tanta atrocidade. É por isso que você vê tanta desgraça acontecendo, tanto sofrimento, tanta fadiga. É por isso que você vê a pessoa sentindo desejo contrário à sua natureza criada por Deus. Tudo isso, desejo, essas vontades, é consequência da queda e do pecado do homem. Ok?
Então, tudo criou bom, portanto, sem pecado. Tudo era perfeito, tudo era maravilhoso. Ao terminar Deus a obra da criação, contemplou tudo o que fizera e observou que era muito bom. Capítulo 1, versículo 31 de Gênesis. E viu quanto tudo tinha feito e viu que era muito bom e perfeito e agradável. Posto que Adão e Eva foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles também não tinham pecado. O pecado entrou na existência humana quando a Eva foi tentada pela serpente, ou conhecido como Satanás. Então você vê que Deus, né, o Deus da criação, ele já existia antes de todas as coisas. Ele é infinito, ele não depende de nada para existir, ok? E nós vemos que ele cria os animais, a terra, ele cria a coroa da criação, que é o homem, e ele faz tudo perfeito, tudo bom. Mas depois, em Gênesis capítulo 3, que Eva desobedece e come o fruto, dar do bem, do conhecimento do bem e do mal, tudo se torna um caos. E você percebe em Gênesis que Adão e Eva, eles andavam nus, ok? Nus, sem vestimentas, eles não envergonhavam. Mas quando eles pecam, desobedecendo a Deus, a Bíblia vai nos dizer que Adão viu que estava nu, se envergonhou. Ou seja, o pecado envergonha nossas vidas. O pecado envergonha o homem. Quem sabe você que parou aqui ou caiu de paraquedas, quem sabe você está vivendo, não é? Uma vida de pecado que está envergonhando você. O vício da bebida, das drogas, a prostituição, a mentira, o adultério, está envergonhando você. Tudo isso é consequência do pecado. Mas, querido, deixa eu te dizer uma coisa. Jesus, ele veio para trazer liberdade ao homem. Jesus veio para trazer novamente a comunhão entre o homem e Deus. A Bíblia diz que Jesus é o mediador. Se você que está me ouvindo e crer nesta palavra, que Jesus veio para restaurar o homem, a comunhão do homem para com Deus, Deus ele pode mudar a sua vida, ele pode restaurar a sua vida, ele pode transformar você, independente da circunstância que você está vivendo. Se você crer nele, ele pode totalmente mudar a sua vida neste momento. E aí nós percebemos, né, que através da ação do adversário, o homem peca e a Bíblia diz que o homem está debaixo da maldição do pecado. E é interessante que quando o homem peca, Deus ele cria um plano de redenção. E vai dizer para a mulher, para Eva, que dela nasceria um da sua semente que esmagaria a cabeça da serpente. E decorrer da Bíblia nós vemos Jesus se manifestando, não é? E operando sinais e trazendo a transformação e a liberdade ao homem. Tá bem? Então nós podemos ver aqui que Deus, ele sempre esteve na criação. Deus criou todas as coisas, inclusive você, que pergunta de onde veio, não é? De onde surgiu? A Bíblia responde a sua pergunta. Deus criou você. E para que é que Deus que criou? Às vezes você se pergunta, vamos lá para Atos dos Apóstolos, né? Onde o nosso irmão Lucas escreve no capítulo 17. Olha que coisa maravilhosa. E versículo de número 26, eu vou ler para você, que diz: E de um só fez toda a geração, toda a humanidade, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já antes ordenado e os limites da sua habitação. Para que fomos criados? Para buscar-se ao Senhor. Se porventura, tateando, pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Por quê? Porque nele vivemos, nos movemos, existimos, como também alguns dos falsos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Aqui responde de onde nós viemos, para que nós viemos, porque Deus é o Criador de todas as coisas e Ele criou você. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa aí
fazer uso desta palavra, que você possa aplicar no teu coração, que você possa compartilhar com mais pessoas para que elas possam ser alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo. E nós, assim, daremos continuidade, né, ao próximo tema, que é atividade da criação, né? Falamos da criação e falaremos da atividade da criação, o propósito e o alvo da criação, e também nós iremos falar criação e evolução, ok? Que Deus abençoe a tua vida, que você possa comentar, compartilhar, alcançar mais alguém, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, comente, que Deus abençoe em nome de Jesus.